Salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Ivan e esse é o canal Value Investing e eu vim trazer para você uma contextualização de Warren Buffett, por que Warren Buffett e por que eu escolhi ele para começar essas ideias aqui do canal. Então, como eu tinha falado no primeiro vídeo, eu sou um pequeno investidor, como a grande maioria acredita aqui do pessoal que faz vídeos no YouTube sobre investimentos, e eu comecei com day trade e percebi que aquilo ali não era para mim. Então, comecei a estudar gráfico, fiz alguns cursos de análise gráfica e tal, comecei a fazer e vi que não é pra mim. Então, assim, se você é trader, massa, mas assim, eu não tenho o mínimo talento para fazer isso daí. Eu não tenho a mínima capacidade para fazer day trade. E aí eu vim pesquisar. Nossa, para mim, investimento em ações era isso daí. Investimento em ações é você estudar gráfico, comprar aqui, vender ali e tirar um lucro com isso. No meio disso, eu descobri o buy and hold. Então, uma técnica completamente diferente. Tinha descoberto o swing trade, também vi que não era para mim, e descobri o buy and hold. Então, uma técnica completamente diferente. Só que eu comecei a estudar, aproveitei que eu sabia falar inglês, tinha afinidade com a língua, então comecei a estudar com tudo que eu podia do mercado americano. E no meio disso daí eu descobri o Warren Buffett. Descobri, na verdade, que dentro do buy and hold tem um segmento chamado de investimento de valor, o Value Investing. E comecei a estudar e vi que, nossa, isso aí está muito mais para mim do que fazer day trade. E eu sempre trato, bom, no primeiro vídeo aqui também estou trazendo esse monstrinho aqui chamado Security Analysis, do Benjamin Graham e do David Dodd. E por que eu trago ele? Ele e o Investidor Inteligente são dois livros que são considerados as bíblias do investimento de valor, né? São dois livros que o próprio Warren Buffett indicou e que eu trago aqui. Então, assim, eu acho que são livros fantásticos. Se vocês acreditam que seria uma coisa boa a gente fazer resumos, eu teria o maior prazer de fazer os resumos assim, tipo livro a livro, né? Capítulo a capítulo desses livros, eu teria o maior prazer. E sempre que eu leio, eu faço meu resuminho, vou grifando e depois eu faço um resumo escrito. Então posso fazer para vocês aqui esse resumo bom, vai ser o maior prazer se eu puder fazer isso alguma vez. Mas quando a gente estuda esses livros, a gente percebe que ele foi escrito lá na década de 30, depois da crise de 29, e década de 30, década de 40, e muito das coisas, das situações do mercado que a gente vê naquela época, a gente não vê hoje. Então, o que é que eu lendo, eu senti um pouco essa dificuldade. E aí eu descobri que teve uma pessoa que passou anos e anos, começou com isso daqui, e veio, ao longo dos anos, ele veio mudando essa maneira de olhar. Então você pegou essa base e foi acrescentando camadas como uma cebola, acrescentando conhecimentos através de erros e acertos. Esse cara é Warren Buffett. E comecei a ler os livros que escreveram sobre ele e me deparei com as cartas da Berkshire Hathaway. E não achei nada melhor para estudar o que o Buffett falou, já que ele não escreveu nenhum livro, do que essas cartas. Então eu resolvi ler essas cartas, principalmente por influência do indiano chamado Monish Pabrai. Não sei quem já ouviu falar dele, mas também é uma pessoa que eu tendo tempo e espaço, eu pretendo conversar um pouco, falar um pouco aqui também no canal sobre ele. E ele foi a primeira pessoa que eu tinha lido sobre que leu todas as cartas da Berkshire Hathaway. Eu pensei, por que não fazer isso também? Então, o que é que eu vim trazer aqui no YouTube? Eu vim trazer o seguinte, tem vários canais, como eu tinha citado no primeiro vídeo, e que eu acabei não falando quem são os canais aqui que eu sigo, que eu gosto bastante, mas tem vários canais que já fazem um trabalho excelente sobre análise de ações. E eu pensei, como é que eu posso contribuir no meio dessa YouTubesfera de investimentos aí? Eu pensei, eu posso incluir, eu posso trazer aqui de valor as minhas leituras. Então é isso que eu vou trazer para vocês aqui. E antes que eu me esqueça, eu gosto bastante do canal do Holder. Ele faz análises muito boas de empresa e ensina muito bem sobre contabilidade de empresa, que é a linguagem de como é que funciona, para quem faz o buy and hold, é a linguagem para isso daí. Então assim, super recomendado. Eu gosto bastante do professor José Cobori. Ele faz análises muito boas e dá uma explicação muito boa como um professor. Então é outro que eu sigo bastante. O Eduardo Cavalcante faz um trabalho excelente. No site dele, inclusive, ele tem bastante dado, tem bastante coisa ali para você, bastante material para você pesquisar ali na parte de números e tem análise muito boa das empresas. O canal 500 Pratas, eu gosto bastante de seguir ele. O Análise Fundamentalista foi o primeiro que eu encontrei fazendo valuation aqui. Então ele analisa algumas empresas, ele faz um valuation que é diferente do que eu faço, mas eu acho excelente porque assim, você não tem um tipo de valuation só, você tem várias maneiras de você analisar mais ou menos quanto é que é um preço de uma ação, quando é que ela está cara,
E aí, qual é o preço ideal dela? Aí é que está a arte da coisa. Então, aí é que entram vários tipos de valuation possível. Entra uma pessoa mais conservadora, uma pessoa... entra diferentes tipos de análise, entra diferentes referências, e ele faz uma análise fundamentalista baseada no valuation. É o primeiro que eu vejo do YouTube, que eu vi fazendo em português análise com valuation. Eu gosto bastante dele também. E o professor Vicente Guimarães, que também faz vídeos excelentes. Então, esse assim, talvez eu tenha esquecido algum, mas esses são os que eu mais acompanho e que eu recomendo aí para vocês. Então vou contextualizar falando um pouco da história do Warren Buffett antes de ler a primeira cartinha com vocês, beleza? Até o próximo.